Bem, gente, vamos lá. Começando uma aula que seria aí trigonometria nos triângulos. Não só retângulo, como também os outros triângulos no decorrer da aula. Porém, né, gente, toda trigonometria vai começar relações trigonométricas no triângulo retângulo. E aqui a gente vai dar uma prévia do que seria o ciclo trigonométrico depois. E aí, lei dos senos, lei dos cossenos. Ok? Vamos lá? O que eu posso dizer aqui sobre um triângulo retângulo? Triângulo retângulo, senhores, obrigatoriamente ângulo reto. Todo triângulo retângulo, oposto ao ângulo reto, de frente ao ângulo reto, você tem o maior lado do triângulo, chamado de hipotenusa. Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus seriam chamados de catetos. Correto? Onde sempre aqui rege o que a gente diz, teorema de Pitágoras, que seria o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Isso nos permite, muitas vezes, se eu não tenho um dos lados e tenho os outros dois, achar esse lado que está faltando. E aí começam as definições trigonométricas. A primeira definição, conceito que nós devemos guardar, seria o seno. Seno sempre é o cateto oposto a um ângulo dividido pela hipotenusa. Portanto, agora se começa. Qual dos catetos é o oposto? Não tem. Esse adjetivo oposto em relação a um ângulo agudo que você vai estudar no triângulo retângulo. Então, um triângulo retângulo sempre vai ter dois ângulos agudos, além do ângulo reto. Eu tenho a opção aqui de estudar o ângulo agudo B ou o ângulo agudo C. Aqui eu inicialmente comecei seno de B, então eu tenho que ir ao desenho, analisar onde está o ângulo B, e aí sim, dos dois catetos dizer quais dos dois seria o oposto. No caso, cateto oposto a B é o Bzinho. Está de frente ao ângulo B, oposto ao ângulo B, dividido pela hipotenusa. Correto? Porque, veja bem, se eu te pedir agora seno do ângulo C, o cateto que está oposto a C não é o B, e sim é o C. Então, olha bem, seno de B, cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de C agora, olha o ângulo C, é o cateto oposto C sobre a hipotenusa. Cosseno, segunda definição trigonométrica num triângulo retângulo. Cosseno do ângulo B, olha o ângulo B, vai ser o cateto adjacente. Adjacente na matemática, junto, próximo, encostado, colado. Está bem próximo, adjacente, junto. A B, cateto que está junto a B é o C, sobre a hipotenusa A. Já o cosseno do ângulo C, olha o ângulo C, é o cateto adjacente a C, que no caso é B, sobre a hipotenusa A. Finalmente, tangente. Tangente de um ângulo B. Aqui, olha o ângulo B, é o cateto oposto a B, dividido pelo cateto adjacente a B. No caso, seria B sobre C. E tangente do ângulo C, cateto oposto a C, Czinho, sobre o cateto adjacente a B, Bzinho. Uma coisa importante, que em certos exercícios, para facilitar ou então para você poder concluir, que é importante você analisar, é o seguinte: o seno de B deu B sobre A. Note, o cosseno de C deu B sobre A. Seno de B igual a cosseno de C. Seno do ângulo B
deu exatamente o cosseno do ângulo C. Seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo nesse triângulo. Isso vai sempre acontecer, senhores, quando o ângulo B mais o ângulo C derem 90 graus, ou seja, são complementares. Seno de um ângulo é exatamente igual ao cosseno do seu complementar. Guarde essas definições, você vai utilizar em problemas e guarde isso para você às vezes concluir. Está trabalhando com triângulo retângulo? Seno de um ângulo agudo dele é igual ao cosseno do outro ângulo agudo. Ok? Note, seno de B igual a cosseno de C, cosseno de B igual a seno de C, cosseno de B igual a seno de C, ambos são C sobre A. Isto porque B e C são complementares. Seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Por quê? 30 e 60 são complementares. Certo? Então vai aprendendo isso, que tem exercício que te cobra justamente isso. Bom, daqui você passa a querer estudar e para trabalhar com problemas, valores notáveis. Esses valores vão te perseguir durante toda a trigonometria, na física, e você vai perceber que você vai ter que ampliar isso daí, certo? De repente não é só guardar isso, guardar a musiquinha, como que se completa a tabelinha, certo? Simplesmente, seria aí, seno, cosseno e tangente, que acabamos de ver o que é, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Guardar de 30, 45, 60 graus. Como é que se completa essa tabela desde que eu coloque dessa forma? Os ângulos aqui, seno, cosseno e tangente nessa sequência. Como é que era mesmo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Uma vez crescente, outra vez decrescente. Todo sobre 2. Todo mundo divide por 2. Aí, raiz no 2 e no 3. Você tem o seno e o cosseno. Tangente, um pouquinho diferente. Raiz de 3 sobre 3, a tangente de 30. 1 de 45. Raiz de 3 para o de 60 graus. Caso esqueça, lembrar, tangente é seno sobre cosseno, que vem a seguir aqui as definições. Você já guardou o seno, que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. Raiz no 2 e no 3, que é a tangente, seno sobre cosseno. Divide meio por raiz de 3 sobre 2. Você vai conseguir chegar à raiz de 3 sobre 3. Porém, gente, agora eu chamo a tua atenção. Uma das coisas mais importantes para o vestibulando é você guardar certas fórmulas essenciais. Uma delas, diagonal de um quadrado. A outra, altura de um triângulo equilátero. E aí você vai ver onde isso exatamente se encaixa no que a gente acabou de dizer. Diagonal de um quadrado. Aqui. Dado um quadrado de lado A para vocês. Caso eu peça diagonal, peço auxílio ao teorema de Pitágoras, porque eu visualizo que aqui você tem um triângulo retângulo, metade do quadrado ao traçar a diagonal. Essa diagonal ao quadrado da hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos. Diagonal ao quadrado é 2A ao quadrado. Sua diagonal é a raiz quadrada de 2A quadrado. O A sai da raiz, a raiz de 2. Correto?
do Teorema de Pitágoras, conclui-se diagonal A raiz de 2. É o lado do quadrado raiz de 2. O que isso tem a ver com a nossa matéria? Gente, ao você traçar a diagonal de um quadrado, não sei se você percebeu, formaria um ângulo aqui. Um ângulo exatamente de 45 graus. Aqueles valores que a gente vê lá, seno, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, tangente vale 1. Gente, é tão fácil. Tangente não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então seria o A aqui sobre o A aqui, valores iguais dividindo dá 1. Tangente 45 é 1. Puxa. Os valores saem daqui. Cateto oposto sobre hipotenusa. A sobre A raiz de 2. Você racionaliza depois, chega a raiz de 2 sobre 2. Portanto, mexeu com o ângulo de 45 graus. O triângulo é retângulo, por favor. Você não pode perder o exercício. Inspire-se num quadrado. Já já a gente chama a tua atenção. Muitos de vocês ficam só pensando na tabelinha. Só que você tem que pensar, da onde surgiram os números daquela tabela? Bom, essa fórmula é importante, guarde ela. Em toda geometria, exercício de geometria, que envolva alguma coisa similar, triângulo, retângulo com ângulo de 45, quadrado, você vai utilizá-la. Outra fórmula, essa sim, excepcional. Altura de um triângulo equilátero. Altura de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, os 3 lados iguais, 3 ângulos de 60 graus, correto? Calcular a altura de um triângulo equilátero é justamente calcular este segmento aqui. Que é igual para cá, que é igual para cá. No equilátero. Aonde? Novamente, ao traçar a altura, eu visualizo um triângulo retângulo aqui. Novamente, peço auxílio, Teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Lembrando que esse cateto aqui, num triângulo equilátero, a altura é também mediana, é também bissetriz, é também mediatriz, né? Desse lado. Portanto, divide esse lado no meio. Se esse lado seria A, aqui é A sobre 2. Se eu quero a altura, A quadrado menos A quadrado sobre 4, igual a H quadrado. MMC, 4A quadrado menos A quadrado, igual a H quadrado. Seu H é a raiz quadrada de 3A quadrado sobre 4, ou seja, A raiz de 3 sobre 2. Aconteça o que acontecer. Se eu precisar da altura de um triângulo equilátero, é o lado do triângulo, raiz de 3 sobre 2. A raiz de 3 sobre 2. De novo, visualize por que eu pus o triângulo equilátero aqui. Eu pus o quadrado porque quando eu traço a diagonal, nasce um ângulo de 45. Ângulo notável. Gente, se o triângulo é equilátero, eu posso lhe garantir que esse ângulo é 60 graus. Outro ângulo notável aparecendo aqui. Da onde surgiu aqueles números? Né? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Tem tudo a ver com um triângulo equilátero. E aqui, este outro ângulo, lembrando, eles têm que ser complementares, a soma tem que dar 90, ou, se você preferir, a altura é bissetriz, de um ângulo de 60, esse ângulo é 30. Olha os ângulos de 30, 45 num quadrado e 60 no triângulo equilátero aqui. Notaram? Agora eu quero que vocês comecem a pensar. Uma página em branco. Um exemplo.
Comece a raciocinar comigo aqui. Tem gente que aprende essa aula, vê lá, né? Seno, cosseno, tangente, não é errado. E de repente depois tem aqueles exercícios iniciais. Ele fala que aqui é 4, quero A, fala que o ângulo é 45 graus. Determine A. Tem gente que fala assim, só tem um jeito de resolver, né? O jeito de resolver que eu sei é o seguinte, eu acabei de aprender. Eu olho o ângulo de 45, tá aqui. 4 é um cateto oposto a 45, legal. O A é a hipotenusa do triângulo retângulo, legal. Aí eu peço auxílio. O que é cateto oposto sobre hipotenusa? Seno. Então eu escrevo aqui que seno de 45 é o cateto oposto 4 sobre A. Aí da minha decoreba, da musiquinha, o que é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, igual a 4 sobre A. Aí eu multiplico em cruz. Vai ficar raiz de 2A igual a 8. Aí o A é 8 dividido por raiz de 2. Possivelmente, se o exercício é esse, não vai ser essa resposta que vai estar lá, porque o cara racionaliza. Vai dar 8 raiz de 2 sobre 2, 4 raiz de 2. Resposta. Eu posso julgar se acertou, mas se eu analisar direito, eu seria muito mais rápido. Porque a gente acabou de apresentar a vocês que quando você estiver de frente a um ângulo de 45 num triângulo retângulo, eu pedi para vocês terem inspiração. Isso é metade de um quadrado. Então o A é hipotenusa. Se o A é hipotenusa, eu guardei que diagonal de um quadrado é o lado raiz de 2. Olha aí, ó. Para que tanto esforço? Você vai ter esforço sim, se esse ângulo não for 45, for 23, 24, eu nem tenho seno, o cara vai ter que te fornecer. Aí eu vou ter que necessariamente utilizar razões trigonométricas para resolver. Mas em 45 e 60, um pouco é perder tempo. Mesmo eu diria, se fosse ângulo de 30 ou 60. Vamos dizer aqui, ó, 30 graus, eu te dou aqui, vamos dizer, 10, te peço aqui x. Aí, cateto oposto e hipotenusa, seno de 30. É o cateto oposto x sobre hipotenusa 10. Seno de 30 é meio, x sobre 10. Multiplica em cruz, 2x igual a 10, x vale 5. Beleza, acertei. Mas eu acho que você perdeu tempo raciocinar aqui que se é seno, se é cosseno, se é tangente aqui. Porque eu disse que 30 e 60 se inspira num triângulo equilátero, 10, 10, 10. Isso daqui é uma altura, que quando eu baixei ela, caiu bem no meio aqui, meio de 10 é 5. Não precisei pensar em seno, cosseno e tangente. E se aí alguém me perguntar quanto vale x e depois quanto vale y, y é a altura. Seria lado 10, raiz de 3 sobre 2. 5 raiz de 3. Já acharia até esse outro segmento. Por isso que é importante guardar certas coisas. Diagonal de um quadrado, lado raiz de 2. Altura de um triângulo equilátero.
Lado raiz de 3 sobre 2. Porque, gente, você vai ter que guardar muita coisa. Isso é rápido, certo? Então, isso é uma amostra que aqueles exercícios iniciais, todos, se você usar a cabeça, você não precisa desse auxílio se os ângulos forem 30, 45 e 60. Saiu disso, claro, você vai ter que ter esse apoio. E aí resolver desse formato. E, lógico, os valores que eu não conheço, o cara teria que te fornecer. Bom, agora vamos para outra etapa. Triângulo retângulo, estou aqui, estudei, vi. Agora, se são fórmulas que você não pode deixar passar, são essas. Na trigonometria, se o exercício te pedir algo referente a isso e você não tiver conhecimento, você dança na primeira linha que você lê do exercício. O próprio nome, gente, daí não é nome de simplesmente ser um material. Todos os materiais, relações trigonométricas fundamentais. Às vezes você quer aprender um exercício bem difícil, de arco duplo, adição de arcos, e de repente você procura estudar aquilo que é importante para a FUVEST, Unicamp, só que se você não guardou isso antes, você não vai ter sucesso no exercício nem em estudar aquela matéria. Porque quando a gente fala fundamental, é necessário saber o que é uma cotangente, uma secante. Você já não estuda as funções secante, cossecante e cotangente. Mas pelo menos então, guardar o que elas são em relação a seno, cosseno e tangente. Certo? Primeira relação trigonométrica fundamental. Essa vai aparecer a todo momento. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Note bem, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo arco x é igual a 1. Tem que estar ao quadrado, tem que ser do mesmo arco, a soma dos quadrados de seno e cosseno vale 1. Ninguém dá tanta importância a isso até o momento de o cara te dá o seno, eu te peço o cosseno. Ou vice-versa. O cara te dá o cosseno e te peço o seno. Todo mundo pergunta, como é que eu transformo o seno em cosseno? Não transforma, você acha? Se o cara te der o seno, eu acho o cosseno por aqui. Se o cara te der o cosseno, eu acho o seno por aqui. Tanto que dessa mesma relação, sai o quê? O que é seno ao quadrado? É só passar o cosseno ao quadrado para lá. 1 menos cosseno ao quadrado de x. Eu consigo escrever o seno ao quadrado em função do cosseno ao quadrado. Da mesma forma, o que é cosseno ao quadrado de x? Passo para lá, 1 menos seno ao quadrado de x. Essa relação importantíssima, porque tirei o seno, quero o cosseno, vou usar ela. Legal. Segunda relação, já comentei aqui hoje. Tangente é a razão do seno do arco dividido pelo cosseno do mesmo arco. Aquilo lá que eu te falei, você guardou seno e cosseno, esqueceu a tangente, pega o valor do seno, divide pelo cosseno, você chega na tangente. Certo? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1. Tangente, seno sobre cosseno. Agora as correlações, que todas serão escritas em função de seno e cosseno. Cotangente de x. Cotangente pode guardar o inverso da tangente. Se é o inverso da tangente, cosseno sobre seno. Inverter aqui. Se tangente é seno sobre cosseno, cotangente é cosseno sobre seno. Cossecante de x, o inverso do seno. Não estou enganado, não. Cossecante, fica pensando que tem relação com cosseno, só que é contrário. É
É o inverso do seno. Se seno vale meio, a cossecante desse mesmo arco vai ser 2. Inverte o seno. E secante de x, o inverso do cosseno. Secante, inverso do cosseno. São fundamentais. São 5 relações que você não pode perder. Senão você vai nos exercícios lá, já começa. Secante de x. Você vai ter que transformar em inverso do cosseno. Senão você não prossegue o exercício. E essa transformação vai ser automática. Se eu não sei, já nem inicio o exercício. E depois, numa lista de exercícios que você faz disso, simplificação, simplifique a expressão, mostre a identidade, que o cara fica cobrando de vocês, muitas vezes, simplificação de expressões, fatoração, só que em vez de A e B, seno e cosseno. Aí tem os exercícios difíceis. E quando a gente fala difíceis, tem 2 relações que são chamadas de auxiliares. Às vezes a gente fica frustrado que vocês não guardam nem as fundamentais, quanto mais quando se diz auxiliar. Parece que é. Não preciso. Só que para resolver certos exercícios fáceis, rápidos, seria necessário. Ou, para não perder tempo, seria aqui. Você vê exercício e aí começa. O sentido do amadurecimento. Quando a gente diz isso, aquele cara que é fera. Gente, envolver o secante e tangente no exercício. Se eu encaixar auxiliar, eu ganho um tempão para não ficar substituindo por seno e cosseno e depois chegar aqui. Secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x. Aqueles exercícios que você tem que ficar simplificando, ou então visualizando. Se eu observar que o cara envolveu secante e tangente, essa relação é uma mão na roda. E a outra, cossecante ao quadrado de x, é 1 mais cotangente ao quadrado de x. Que também é outra função que às vezes se envolve cossecante e cotangente, é uma mão na roda. Certinho? Bom, guarde essas relações. Princípio fundamental, hein? Para depois entender certas coisas no futuro. Agora entra aqui uma outra parte da aula. Vou definir aqui o que seria radianos com vocês, lembrar conservação, lembrar ciclo trigonométrico, alguns valores que serão cobrados insistentemente pelo professor. E vamos lá, radianos. Geometria usa muito graus, que é uma associação. Toda circunferência tem 360 graus. Só que a trigonometria, para você entrar no campo de funções, vai exigir de vocês o conhecimento de outra unidade, radianos. E o que é um radiano? O próprio nome traduz. Radiano vem de raio. E aí, toda circunferência tem uma medida de raio. Está aqui, raio R. Ter um radiano de arco significa que o comprimento desse arco também vai ser a mesma medida do raio. Na realidade, radianos contou quantos raios tem uma circunferência. É o arco cujo comprimento é igual à medida do raio que o contém. Bom, você sabe, por exemplo, né, que toda circunferência tem um comprimento e eu estou contando quantos raios ela tem, ou seja, estou dividindo por R. O comprimento de uma circunferência, deve estar lembrado, seria a expressão 2πr. Se eu dividir por R, eu vou chegar à conclusão que isso dá exatamente 2π. Toda e qualquer circunferência sempre tem 2π radianos. Gente, 2π
não é 2. Π é o que a gente chama de próximo a 3,14. Então o que eu estou dizendo aqui é que toda circunferência tem aproximadamente 6,28 radianos. Se eu dividir e ficar contando aqui, eu vou ter 6 e vai faltar um cadinho, que esse é 0,28 para fechar. Toda, de qualquer tamanho. Então aqui nasce o que a gente pode dizer, o que a gente pode correlacionar. Se toda circunferência tem 360 graus, isso significa que toda circunferência tem exatamente 2π radianos. Falou 2π radianos, falou de uma volta inteira na circunferência. E aí, lógico, em vez de deixar 360, simplifica por 2. Fica o que você aprende para converter qualquer unidade de graus para radianos. 180 graus é igual a π radianos. Você quer 60 graus, é igual a x. Regrinha de 3, multiplica em cruz, acha x. Aí fica 180x igual a 60π. Passo 18 dividindo. Vou concluir que x é igual a 6π sobre 18. π sobre 3 radianos. Gente, essa regrinha de 3, principalmente para esses arcos notáveis, pode ser útil quando você vai fazer uma prova dessa matéria. E é a primeira prova de trigonometria no segundo ano, às vezes. Também tem aquela questão, converta em graus, converta em radianos. E aí você faz a regrinha de 3, ganha 1 ponto, 2, passa de ano, pensa, aprende a matéria. Só que você tem que ser rápido no vestibular. É isso que a gente vai começar a bater nessa aula e falar assim, gente, você está só aí em casa, tal, de repouso, tal, né, guardando a quarentena, estuda isso, você não vai se arrepender, vai ficar rápido. Não é ficar fazendo regrinha de 3 e pensar, eu sei. Você tem que ser rápido para alguns valores. Siga quem conhece aqui um pouco dessa matéria. E lembrando só, que às vezes vai ser necessário para estudo de alguns sinais, guarde isso como uma coisa importante. 1 radiano é aproximadamente 57 graus. É um pouco mais. É 180 dividido por 3,14, tá? Só que então aqui eu aproximo para 57, que já já você vai perceber que isso daqui não precisa de exatidão. Eu só quero saber se está no primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, para dizer um sinal muitas vezes. E radiano também é uma unidade que não precisa de ficar escrevendo. Ao dizer 2, é 2 radianos. Portanto, aqueles exercícios que o cara fala seno de 2 e não põe nada, é 2 radianos. Se fosse graus, ele seria obrigado a pôr a bolinha aqui. E aí, o que é seno de 2 radianos? Se um é aproximadamente 57, 2 aproximadamente 108 radianos. 108? Não, desculpa. 114 radianos. 114 graus. Né? 57 vezes 2. Mas estaria no segundo quadrante. Ok? Bom, onde eu vou pôr esses arcos, esses valores, essas conversões? Ora, você vai pôr futuramente numa circunferência e estudar muito bem a primeira volta. Então aqui eu vou falar aqui para vocês o que a gente espera que você treine. A gente sempre pede para o aluno que quer aprender trigonometria treinar isso.
para não ficar bobinho na hora de dar a resposta, na hora de escutar uma resposta. Esses arcos. Gente, falando sério e direto com vocês. Se eu contar aqui, vão dar 17 arcos. 17 arcos. De 0, fechando 360. Parece muito? Não. Só que para quem pensa que eu preciso só de seno, cosseno e tangente de 3 valores decorados, na realidade aqui a gente vai abrir que eu vou precisar de 17, que são cobrados. É lógico, não vão ter que ser decorados, porém, muitos de vocês que não apreciam o ato de estudar, fica parecendo, eu tinha que saber? Tem. E aí, se você fizer uma multiplicação rápida, né? 17 valores de seno, 17 valores de cosseno, 17 de tangente, são 51 valores. Que para muitos no desespero fala, tem que decorar? No desespero tem. Agora, no decorrer, é aprender. Vamos lá. Medida em graus. Medida em radianos. Comece a perceber que regrinha de 3 atrapalha um pouco. Você tem que fazer aqui um pouco de ginástica na cabeça. Se bem que tem alguns que são lógicos. Começando, 0 graus é 0 radiano. 0 não tem jeito. O que é 0 para um é 0 para outro. 180 graus, eu acabei de dizer para você que é o que você tem que guardar para converter. Se você não guardou isso, você não vai converter nenhum. Nem por regra de 3, porque 180 graus tem que ser π. Aí, por lógica, 360 é o dobro. 2π. Vai percebendo, os valores estão sendo preenchidos. Então, falou seno de 2π é seno de 360. 90 é a metade de 180. π sobre 2. Metade, divide por 2. 270 é 3 vezes 90. 3π sobre 2. Perceba, já comecei a preencher. 45 é a metade de 90. Se 90 é π sobre 2, 45 é π sobre 4. E todos terminados em 5 aqui vão ser em relação a π sobre 4. Pode ver, 135 é 3 vezes 45. 45 mais 45, 90. Mais 45, 135. Isso é 3 vezes 45, 3π sobre 4. 225, 5 vezes 45. 5π sobre 4. 315, 7 vezes 45, 7π sobre 4. Agora, vamos lá, 60 é a terça parte de 180. 180 dividido por 3 dá 60. Então, 60 é π sobre 3. 120 é o dobro, 2π sobre 3. 240 é 4 vezes 60, 4π sobre 3. 300, 5 vezes 60, 5π sobre 3. 30 graus é a sexta parte de 180, π sobre 6. 150 é 5 vezes 30, 5π sobre 6. 210, 7 vezes 30, 7π sobre 6. E 330, 11 vezes 30, 11π sobre 6. Note, eu não usei regra de 3. E treinar. Você está de quarentena. Faz o esforço, preencha essa tabela 3, 4, 5 vezes, até você ficar craque. Porque agora eu vou falar na linguagem, né? Seno de 11π sobre 6. Você deve automaticamente entender que eu estou falando de 330 graus. Tá?
Isso a gente está falando para você começar a perceber quanto é importante, às vezes, a gente se dedicar a essa tabuadinha. Para entender equações, inequações, localizações e tudo mais. Porque tudo isso vai entrar no que a gente fala ciclo trigonométrico. Onde você vai pôr esses valores todos? Aqui. O que você pode falar de um ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica? Gente, ciclo porque é algo repetitivo. E se repete de quanto em quanto? Em cada volta. Por isso a gente estuda bem de 0 a 360. Quando você estuda bem a primeira volta, você estudou muito bem um ciclo da trigonometria. Segunda volta, segundo ciclo, só que é repetitivo. Tudo que você estudou no primeiro, repete no segundo. Repete no terceiro, no quarto, no quinto. Simplesmente é bom estudar a primeira volta, para depois expor, que pode ser infinitas voltas. Bom, gente, o que eu posso dizer da circunferência trigonométrica? O raio é unitário, vale 1 unidade. Quando a gente diz isso, não é 1 metro nem 1 centímetro, é a distância do 0 ao número 1 na reta real. Então, ó, mexe com circunferência trigonométrica, faça o tamanho que você quiser, saiba, o raio dela é 1. Se é circunferência trigonométrica, o raio é 1. Não é circunferência geométrica, que você vai variando o raio para calcular a área, calcular isso. Aqui é trigonometria. O raio dela é 1. Sempre. Demarcação aqui é a origem para você começar a contar aqueles arcos que a gente estava falando. Aqui é 0 graus ou 0 radianos. É o ponto de partida. Eu devo sempre iniciar a contagem de um arco a partir daqui. Ah, e se eu começar de outro lugar? Você errou. A localização vai estar errada. Tem que começar daqui. A partir do momento que eu sei por onde começar, eu vou ter que dar um sentido a isso. E saiba vocês, o sentido anti-horário. Oposto ao sentido das horas é o sentido positivo. Então, quando eu falo um arco de 30 graus, só existe uma única localização que tem esse arco de 30 graus. Você partir daqui, andar 30 graus no sentido positivo e parar aqui no primeiro quadrante. 90, só tem aqui. Correto? Para você começar a localizar 30, 60, 90, 45, 150. Tudo a partir daqui. E aí é lógico. Se tiver exercício que tiver um arco negativo, é porque você andou no sentido horário. Vai ser o sentido que a gente indica negativo. Andar menos 30 graus é sair daqui e andar 30 graus nesse sentido. Parar aqui no quarto quadrante, assim exposto. Sempre a circunferência trigonométrica, sempre fixa, dividida em 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Contagem de arcos inicia sempre pelo ponto A. Andar no sentido anti-horário, sentido positivo. Horário, sentido negativo. Agora vamos brincar. Quando eu falo brincar, né? É pensar simetria. Simetria, ao contrário que muitos pensam, não é igualdade, é oposição. Quando a gente fala oposição, né, lado direito, lado esquerdo são simétricos, mão direita, mão esquerda são simétricos. Apesar de muitos de vocês falarem, são iguais, não são. Uma encaixa com a outra.
você pode perceber que vai ter a diferença de posicionamento. Eu não posso pôr essa mão aqui e colar aqui, vai ficar esquisito. Mesmo em carros que são também simétricos bilateralmente, lanterna do lado direito, lanterna do lado esquerdo são diferentes. Certo? Retrovisor direito, retrovisor esquerdo são diferentes, são simétricos. Aonde, quando a gente fala em simetria, senhores, eu devo ver que a circunferência tem o que a gente chama uma simetria radial. De todos os pontos, ela vai ser simétrica a partir daí. Só que para mim vai interessar simplesmente a simetria, lado direito, lado esquerdo, parte de cima, parte de baixo. Porque, pelo que eu aprendi, se eu tenho um arco alfa aqui, eu posso transferir esse arco alfa para cá. Eu vou pôr número aqui, 30 graus aqui. Eu posso transferir esse ponto para o segundo quadrante. Isso daqui às vezes tem o nome de redução ao primeiro quadrante. Isso porque a partir de um arco do primeiro, eu consigo aqui um arco do segundo, ou do segundo chegar ao primeiro, vice-versa. Por isso, redução ao primeiro quadrante. Arcos simétricos. E aí, ó, esses dois teriam simetria direta com esses dois aqui embaixo. Note, eu transferi um arco do primeiro para o segundo, terceiro e quarto quadrante. Aí entra aquele papo. Simetria, porque não é igualdade. Esse arco não tem o mesmo valor desse, nem o mesmo desse, nem o mesmo desse, segundo nossas orientações. Porque daqui a aqui eu realmente andei 30. Só que daqui a aqui eu andei bem mais que 30. O que eu posso dizer é que se aqui é 30, pelo espelhamento, aqui também é 30. E aí dá para você me dizer francamente quanto é esse arco. Se aqui é 30, aqui faltou 30 para chegar aqui ao arco de 180 graus, meia volta. Então aqui é o 180 menos 30. 150. Já esse seria você andar mais 30 além de 180. Então seria 180 mais 30, 210. E esse faltou 30 para chegar a uma volta. Seria aí 360, que é uma volta, menos 30. Continha de criança. 180 menos 30, 180 mais 30, 360 menos 30. Detalhe, se a gente brinca assim, porém, se tiver em radianos, é π menos o arco em radianos, π sobre 6, que é 30. Aí MC, π menos π sobre 6, 5π sobre 6. Aqui seria π mais π sobre 6. Aqui seria 2π menos π sobre 6. Perceba como você tem que começar a ficar rápido. Senão você vai ter que converter muitas vezes no exercício 4 regras de 3 para achar simplesmente a sua solução resposta em radianos. É aqui que a gente está cobrando aquilo lá. Ó. Comece aqueles principais valores para você trabalhar justamente no que você vai entrar agora. E aí a teoria de simetria seria justamente isso. Falar aos senhores que trabalhando na circunferência trigonométrica, se aqui é alfa, lá é π menos alfa, aqui é π mais alfa, aqui é 2π menos alfa. E aí agora, gente, os principais arcos. Usando toda essa informação. Você lembra que eu falei daquela tabelinha, os principais arcos em radianos? Nós devemos saber aqui.
30 me leva ao 150, ao 210, ao 330. 45 me leva ao 135, 225, 315. 60 me leva ao 120, ao 240, ao 300. Perceba aonde estão situados. E aí, para quem já não é novato, aqui é o seno. Seno vale meio em 30 e em 150. Vale menos meio em 210 e 330. São os valores que o cara vai te cobrar. Você resolve uma equação, dá lá seno de x igual a mais ou menos meio. Na primeira volta, seria estudar esses 4 valores. E esses 4 valores devem ser sua resposta. Se o intervalo foi dado em radianos, resposta em radianos. Por isso que a gente fala assim, o cara não vai ter dó de vocês a partir dessa aula de cobrar esses valores. Resta a vocês ver, quero dar a resposta rápida ou quero ficar fazendo regrinha de 3 até o fim. Bom, gente, chegou o momento de fazer 2 exercícios. E digo a vocês exercícios que, se você for analisar, são salgadinhos, né? Pesou a mão aí. Só que vestibular às vezes pesa nessa matéria, tá? Quando cai. Eles simplesmente pesam. Então são exercícios que você deve levar em consideração, bem como FUVEST, Unicamp e alguns exercícios. Certo? Modelos de exercício, não é probleminha. Olha aí, ó. No triângulo retângulo ABC, a hipotenusa vale 1. O ângulo θ, que é este daqui, mede x radianos. Então, θ é x. E o ângulo alfa, que é esse de baixo, mede 3x radianos. O lado AC, que é este lado aqui, vale raiz quadrada de meio mais raiz de 2 sobre 4. E aí ele pergunta para você, as alternativas estão corretas, exceto, então tem alternativa verdadeira, só uma é falsa. Bom, já aproveitando aqui para dizer sobre a alternativa A, ele fala x é π sobre 8 radianos, x é a medida do arco. Gente, aqui eu posso dizer desses 2 ângulos, eles são complementares num triângulo retângulo. Então, se eu pegar θ e somar com alfa, isso vai me dar 90. Mas, como está em radianos, eu já vou pôr aqui, ó, π sobre 2. 90 graus. Complementares. Se um vale x e o outro 3x, isso é igual a π sobre 2, 90. 4x igual a π sobre 2, seu x é π sobre 8. Então a alternativa A está correta, só que ele está querendo aqui, está errada, exceto. Ok? Então A está correta. Vamos para B. E aí, ó, pôr em outro quadro. Aqui estão as alternativas. A gente já disse que é verdadeiro. Esse cateto ele me deu, vou pôr aqui, ó, meio mais raiz de 2 sobre 4. Já achei que aqui é π sobre 8, né? Agora eu vou dar uma de esperto. Quando eu falo meio esperto, essa eu achei fácil. Agora, eu posso dizer o seguinte, essas duas, seno de alfa, cosseno de θ,
Se elas tivessem as duas verdadeiras, você lembra que eu falei de ângulos complementares? Seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar, e os ângulos são complementares aqui. Então esse valor teria que ser igual a este, sim. E não é. Não. Então uma delas está errada. Percebeu? Poderia chutar entre B e C. Mas se você não quer chutar, aproveita e vê o que você pode dizer aqui para mim. Ó. O ângulo alfa está aqui. Isso daqui é um cateto adjacente a alfa. Isso daqui é hipotenusa. Então eu poderia, aproveitando sem ter que achar nada aqui, poderia dizer cateto adjacente hipotenusa é o cosseno. Cosseno de alfa é igual a cateto oposto, que é esse meio mais raiz de 2 sobre 4 dividido por 1. Só que ele não falou do cosseno de alfa. Mas ele falou aqui, se aqui é θ, olhando o θ, você tem cateto oposto e hipotenusa. Ele falou do seno de θ. Seno de θ vai ser igual a quê? Raiz quadrada de meio mais raiz de 2 sobre 4. Não, ele não falou também de seno de θ. Aonde? O que eu vou ter que fazer então? Então, meu filho, obrigatoriamente para você agora fazer a análise de qual dessas duas está falso, tem que achar esse cateto B. Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Aí, ó, o quadrado aqui vai cancelar essa bendita raiz. Vou passar para lá, fica 1 menos meio mais raiz de 2 sobre 4 igual a b ao quadrado. Detalhe, ao passar para cá que fica menos também, né? Passo para lá, menos, meio, menos, é mais, aqui que está meu erro, mais raiz de 2 sobre 4. O valor desse cateto é mais. Aí vai dar 1 menos meio, menos raiz de 2 sobre 4 igual a b ao quadrado. Seu b ao quadrado, 1 menos meio dá mais meio, menos raiz de 2 sobre 4. O b na realidade, que é esse cateto, é a raiz quadrada de meio, menos raiz de 2 sobre 4. Isso quer dizer que aqui então também está verdadeiro. E agora eu posso vir aqui, o que é o cosseno de θ? Seria o cateto adjacente, que é o que a gente achou aqui, meio menos raiz de 2 sobre 4, dividido por 1. Isso também está verdadeiro. Portanto, o que está falso? Alternativa B. Certo? Olha o próximo. Também bem salgadinho. A soma de todas as raízes da função. Olha lá, ó, aquilo que a gente disse. Se você não guardar as relações fundamentais,
O cara no exercício, às vezes simples, e esse não é tão simples, já fez você chutar o exercício. Cotangente ao quadrado. Menos 5 sobre 4 seno ao quadrado de x mais 2. Pertencentes ao intervalo de π sobre 2 a 3π. Olha as cobranças que ele faz, tudo que a gente ficou comentando na aula. Intervalo em radianos, é bem mais que uma volta é 2π, bem mais assim, uma volta e meia, 3π. Só que começa só em 90. Você deve considerar depois toda uma volta e meia, tirando o primeiro quadrante da primeira volta. E a expressão é essa, soma das raízes. Quando ele pede raízes, onde essa expressão vale zero. Então agora eu vou ter que trabalhar nessa expressão. Vou ter que achar a solução. E depois quero somar as soluções que eu vou ter em uma volta e meia, tirando o primeiro quarto de volta dela no sentido positivo. Vamos lá? Trabalho, gente. Aqui é bastante trabalho. Vai prestando atenção, vai tendo cautela e vai visualizando. Quero as raízes? Eu quero onde a expressão cotangente ao quadrado de x menos 5 sobre 4 seno ao quadrado de x mais 2 é igual a zero. O que é cotangente? Inverso da tangente, cosseno sobre seno. Cotangente ao quadrado, cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Menos 5 sobre 4 seno ao quadrado de x, mais 2, igual a zero. O que eu faço agora? MMC. MMC é o 4 seno ao quadrado de x. 4 seno ao quadrado de x por seno ao quadrado de x, 4. Vezes cosseno ao quadrado, 4 cosseno ao quadrado de x, menos 4 seno ao quadrado por 4 seno ao quadrado dá 1, vezes 5, 5, mais 4 seno ao quadrado por 1 dá 4 seno ao quadrado vezes 2, 2 seno ao quadrado de x. Isso tudo igual a isso por 1 dá isso mesmo, vezes 0, 0. Aqui eu posso eliminar, cancelar o denominador, desde que eu exija que minha resposta, seno de x, seno ao quadrado de x, terá que ser diferente de zero. Não posso cancelar se o denominador for zero. Portanto, se eu achar uma resposta seno valendo zero, eu não posso dar. Não vai ser o caso. Porém, tem exercício que às vezes exige de vocês esse conhecimento. Bom, agora outro passo. Gente, eu tenho que transformar tudo numa única coisa. Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Para eu poder juntar, eu teria que transformar ou esse seno em cosseno, ou esse cosseno em seno. Aí, relação fundamental. Se está ao quadrado, o que é o cosseno ao quadrado de x? Eu poderia substituir por 1 menos seno ao quadrado de x. Relação fundamental. Ao fazer a substituição, eu vou ter que distribuir aqui. Vai ficar o quê? 4. Né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos seno ao quadrado, menos 4 seno ao quadrado de x, menos 5, mais 2 seno ao quadrado de x. Juntar aqui, vai ficar aqui, ó, 4 menos 5, menos 1. 4 seno ao quadrado mais 2 seno ao quadrado, menos 2 seno ao quadrado de x.
Tudo isso menos 1 igual a 0. Aqui aconteceu um errinho, ó, gente. Quando eu dividi aqui é 4 seno, né? Então aqui é 4, 2 vezes 4. Então aqui vai dar 8 seno ao quadrado de x. Tá? Aqui, mínimo aqui, 4 seno ao quadrado dividido por 1, 4 seno ao quadrado, vezes 2, 8 seno ao quadrado de x. Então aqui vai dar menos 4 mais 8. 4 seno ao quadrado de x, menos 1 igual a 0. Daqui 4 seno ao quadrado de x é igual a 1. Seno ao quadrado de x é igual a 1 quarto. Seno de x é mais ou menos a raiz quadrada de 1 quarto. Mais ou menos meio. Olha aí o que a gente estava falando. A gente trabalha com as relações fundamentais, chega numa equação. E agora ainda não finalizou. Seno é essa linha aqui. O seno vale meio, você é obrigado a decorar em 30 graus. Meio. Só que não é só em 30. Se eu transferir para cá em 150, também vale meio. 180 menos 30. Só que eu quero onde é meio e onde é menos meio. Se meio é aqui em cima, menos meio seria aqui embaixo. 210, 330, menos meio. Ele quer a soma das respostas. E no intervalo, olha lá, ó, de π sobre 2 a 3π. Gente, agora vamos lá. Π sobre 30 graus é π sobre 6. 150, 5π sobre 6. 210, 7π sobre 6. 330, 11π sobre 6. Detalhe agora. Essa resposta não entra, porque começa em 90. Aí eu vou ter que dar, olha bem, o que é 3π? Uma volta e meia. 2π é uma volta. 4π seria 2 voltas. 3π, uma volta e meia. Então seria eu dar uma volta completa mais meia volta. Considerando que eu começo a contar só em 90. Então a primeira resposta não entra. Essa resposta entra. 5π sobre 6. Depois essa também entra. 7π sobre 6. Essa também entra. 11π sobre 6. Vai entrar, agora eu vou ter que dar mais meia volta. Vai entrar essa daqui depois de uma volta. O que é essa daqui depois de uma volta? Seria uma volta inteira 2π mais π sobre 6. Que dá, tirando o MMC, 12π mais π. 13π sobre 6. Aí esse daqui, o que seria? Seria uma volta inteira mais 5π sobre 6. Seria 2π mais 5π sobre 6. Tira o MMC 6, dá 12π mais 5π
17π sobre 6. Seria considerar uma volta e meia, tirando o primeiro quadrante, que não me interessa. Solução, essa soma vai dar, que vai dar 30, 41, 48 com 5, 53π sobre 6. Que seria a sua resposta no problema. Eu disse que estava salgado os exercícios, mas é mostrando aí o que um vestibular pode fazer com, às vezes, teoria inicial de trigonometria. Porém, agora, gente, mais light, exercício da Unesp e Unicamp, usando o que a gente pode dizer, lei dos senos, lei dos cossenos. Vamos lá para finalizar aqui mais rápido agora. Tudo que você viu aqui, seno, cosseno, tangente, são relações métricas no triângulo retângulo. E se o triângulo não for retângulo? Isso é o que mais acontece. Você fica guardando isso e cai no problema um triângulo acutângulo, cai no problema um triângulo obtusângulo. E aí o que a gente deve fazer? E, gente, isso daqui é importante. Agora, em termos de Enem, em termos de vestibulares famosos aí, Unesp, Fuvest, Unicamp, certo? Eles às vezes antes gostavam de batalhar bastante com triângulo retângulo, um homem subiu uma rampa, que é a altura do cara, não sei o quê. Só que agora eles começaram a ver que essa parte seria mais interessante para eles. Tá? Relações métricas de um triângulo qualquer. Quando a gente fala qualquer, todos os triângulos, você pode utilizar isso. Só que quando a gente diz isso, a gente tem algumas limitações também. Seriam valores de seno, cosseno e tangente, eu não tenho muitos. Então eu sou limitado àqueles 30, 45, 60, 120, 150. Então aí começam os meus limites aqui. Vi um ângulo de 45, 30, 60, 150, 120, ter atenção a essa matéria. Por quê? Qual a lei dos cossenos? Essa é que mais aparece. Em física você usa muito também. Lei dos cossenos. Dado um triângulo a vocês, 3 lados, você sempre vai poder dizer que qualquer lado do triângulo ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois. Até aí parece teorema de Pitágoras. Só que tudo isso se completa ainda com menos 2 vezes o produto desses dois lados vezes o cosseno do ângulo. Eu disse a vocês, peguei o lado A aqui e levei ao quadrado. É igual a B quadrado mais C quadrado. Menos 2 vezes BC vezes o cosseno, se eu peguei o lado A, tem que pegar o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu peguei aqui. Cosseno de azão. Então aqui, seria aqui, às vezes, você determinar, né, um lado quando eu tenho esse ângulo. Ou às vezes o cosseno de um ângulo quando eu tenho os 3 lados. Disse a vocês qualquer lado. B quadrado igual a A quadrado mais C quadrado. Se eu pegar B é igual a soma dos quadrados desses outros dois. Menos 2 vezes o produto desses dois vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado B. Por último, C ao quadrado. Posso pegar C ao quadrado. É igual a soma dos quadrados dos outros dois. Menos 2 vezes o produto desses dois vezes o cosseno de Czão. Válido para todo e qualquer triângulo, inclusive o retângulo. Que às vezes você se espanta e fala, ah, mas o retângulo não é só Pitágoras? Sim.
Só que se o triângulo é retângulo, aqui é um ângulo reto. E aí, cosseno de um ângulo reto, cosseno de 90, seria zero. E aí só sobra aquilo, que é o próprio teorema de Pitágoras. Porém, se o ângulo não é 90, o cosseno não é zero. Isso quer dizer que isso daqui não vai desaparecer. Então vai ter que subtrair o produto dos outros dois. Outro detalhe, física usa muito sinal de mais aqui. O problema é que na física você enxerga um ângulo de 30, mas estuda o cosseno de 150. Então, para o cara não ficar falando, ó, tá vendo 30, mas tem que ligar lá o arco de 150, o cara já põe mais como se estudasse o sinal. Por quê? Se o ângulo é agudo, o cosseno é positivo. Se o ângulo é obtuso, o cosseno é negativo. E aí o menos aqui com o menos daqui vai fazer mais. Por isso, às vezes, a confusão de vocês com a matéria de física. O professor põe mais aqui. E de matemática, sempre menos, com orientação. Tem que estudar o sinal do ângulo. Bom, e lei dos senos. Essa menos utilizada, porém, em algum exercício também aparece. Também, dado um triângulo qualquer a vocês, os 3 lados, já coloquei aqui em função aqui de uma circunferência. A lei dos senos diz o seguinte, a razão do lado pelo seno do ângulo oposto é sempre uma constante. Então quer dizer que se eu pegar o lado A, dividir pelo seno de razão, se é uma constante, é igual a pegar o lado B e dividir pelo seno de Bzão, que é igual ao lado C dividido pelo seno de Czão. Sempre a razão do lado pelo seno do ângulo oposto é uma constante. E essa constante sempre será o diâmetro da circunferência circunscrita. 2 R's. Sempre o lado dividido pelo seno do ângulo oposto num triângulo é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita. Agora, em cima disso, fazer os exercícios que estão faltando aí na apostila, 3 e 4. Perceba, Unesp, agora já mais cara de Enem, né? Nada tão sofisticado. Gente, uma pessoa se encontra no ponto A, a pessoa está aqui, de uma planície, às margens de um rio, e vê do outro lado do rio o topo do mastro de uma bandeira, ponto B. Então daqui ela vê aqui. Com o objetivo de determinar a altura do mastro, que era a altura H aqui, ela anda em linha reta 50 metros para a direita do ponto em que se encontra. Então andou 50 metros aqui. Sendo D o pé do mastro, né, 50 metros para a direita do ponto em que se encontrava, e marca o ponto C, está aqui. Sendo D o pé do mastro, avalia que os ângulos BAC, BCD valem 30 graus e o ângulo aqui vale 105 graus, como mostra a figura. Então esse ângulo vale 30, esse vale 30 e esse 105. Qual a altura do mastro da bandeira em metros? Gente, está aqui o desenho. Agora vamos lá. O que eu posso para calcular a minha altura? Bom, eu tenho o ângulo de 30 aqui, ó. A altura é o cateto oposto. Teria que ter a hipotenusa ou o cateto adjacente para ir direto para cá. Porém, eu não tenho nem isso nem isso. Porém, gente, ó, vamos ser sinceros, o que eu tenho é outro triângulo aqui, não é retângulo.
eu tenho 50 metros, que é oposto a esse ângulo, que ele não me deu, mas eu posso achar. Porque se a soma é 180 graus de qualquer triângulo, você já tem aqui, ó, 135. Está faltando 45 graus aqui. 50 metros está para 45. Assim como aqui eu vou chamar de B, vou chamar de A. Vai estar para 30. Lei dos senos. Lado 50, dividido pelo seno do ângulo oposto, 45, é igual o lado A que eu quero achar, dividido pelo seno do ângulo oposto, seno de 30. Multiplica em cruz, dá seno de 45. Igual a 50 seno de 30. A que multiplica a raiz de 2 sobre 2, igual a 50, que multiplica meio. 2 com 2 cancela. O nosso A é 50 dividido por raiz de 2. Que se eu racionalizar, 50 raiz de 2 sobre 2, 25 raiz de 2. Então aqui, gente, 25 raiz de 2, sua hipotenusa nesse triângulo retângulo aqui. Cateto oposto hipotenusa, seno de 30, seria H sobre 25 raiz de 2. Seno de 30 é meio, igual a H sobre 25 raiz de 2. 2H é 25 raiz de 2, seu H é a metade. 12,5 raiz de 2 metros. Resposta do seu problema. Mais rapidinho, perceba a lei dos senos aqui. Uma relação trigonométrica lá. E o próximo e último. Unicamp. Considere o quadrado ABCD. Quadrado. Representado na figura, tem lados de comprimento 1 centímetro. Então, tudo 1. Se C é o ponto médio do segmento AE, C é o ponto médio de AE, consequentemente, a distância entre os pontos D e E será igual aqui. Eu quero a distância de D até I. Eu sei que o quadrado tem lado 1, 1. E quero a distância de D a I. Toda vez que se perde distância, é menor possível entre dois pontos. O segmento de reta. Gente, comece a perceber como é cobrado aquilo que a gente fala. A diagonal de um quadrado. Aqui é um quadrado. A diagonal a gente falou para você guardar. É lado raiz de 2. Então aqui é 1 raiz de 2. No texto ele falou que C é ponto médio de AE. Se é ponto médio, dividiu no meio. Então aqui também é raiz de 2. Aqui é 1. Eu quero D. Agora o que eu tenho que pensar é nesse triângulo aqui. Quero D, aqui é 1, aqui é raiz de 2. Gente, agora começa aquilo lá que a gente sempre brinca, a gente fica falando detalhes em sala de aula. Mas se é um quadrado, esse ângulo, quando eu tracei a diagonal, é 45. Se aí é 45,
Note que aqui é um segmento de reta. Isso quer dizer que isso daqui teria que dar 180. Esse ângulo é 135 graus. E agora, com lei dos cossenos, você mata o exercício. D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes raiz de 2 vezes o cosseno de 135 graus. D ao quadrado igual a 1 mais 2 menos 2 raiz de 2 vezes cosseno de 135 graus. Gente, cosseno 135 graus, ó, faltou 45 para 180. Eu quero um cosseno. Você sabe que o cosseno de 45, você é obrigado a guardar a raiz de 2 sobre 2. Do lado de cá, menos raiz de 2 sobre 2. O que vai fazer menos vezes menos virar mais. E aí você vai ter que aqui vai ser, olha bem, D ao quadrado igual a 1 mais 2, menos com menos vira mais, 2 com 2 cancela, mais 2. D a raiz quadrada de 5. Senhores, encerrando aí a aula 6 dos senhores, trigonometria nos triângulos, lei dos senos, lei dos cossenos, isso muito importante para Enem, tá? Já as outras relações, exercício 1 e 2, poderoso para chamar a tua atenção em relações fundamentais, relações trigonométricas e, gente, uma boa semana a todos. Tudo de bom. Até mais.